Bem, amigos, que a paz de Deus se faça presente mais uma vez nessa oportunidade que nós estamos tendo aqui de dar a nossa contribuição com o objetivo de manter o ideal espírita aceso, bem vivo nas nossas mentes, nas nossas vidas. Vamos, nesse momento, fazer uma prece agradecendo a Deus justamente por essa oportunidade, esperando que as ideias possam sair de forma clara, objetiva e auxiliar a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que Deus, enfim, continue nos abençoando hoje, agora e sempre. Bem, amigos, hoje nós vamos abordar um assunto que eu intitulei o poder da escolha. Da escolha. Como sabemos, a doutrina espírita é clara, está lá registrada no próprio Livro dos Espíritos também, onde todos nós somos portadores de livre-arbítrio. No nível de consciência que nós nos encontramos, esse estágio, de evolução que nós nos encontramos, somos portadores da razão. Razão entende-se como tendo a possibilidade, ou a habilidade, ou a faculdade de poder refletir, de poder pensar, de poder analisar os conhecimentos, as circunstâncias, tudo que a vida nos apresenta. Essa razão, ela vem, claro, não é? Vem no seu bojo, vamos colocar dessa forma, justamente o livre-arbítrio, que é a possibilidade que todos nós temos de poder escolher, de poder tomar decisões que vão nos auxiliar no direcionamento das nossas vidas, da nossa caminhada. Percebam que nós, ao longo da trajetória, através das sucessivas encarnações, vamos passando, claro, naturalmente, por sucessivas experiências. Essas experiências vão trazendo conhecimento para cada um de nós. Essas experiências vão subsidiando-nos com recursos, não só a teoria propriamente dita, mas também principalmente a vivência. E essas vivências, elas vão canalizando para nós conhecimento, onde nós vamos formando um arcabouço de conhecimento e de valores na nossa alma. Eu coloco o conhecimento e a própria vivência, embora que a vivência acabe traduzindo-se em conhecimento, porque o conhecimento por si só, você se limitando só à teoria, ele não consegue se consolidar nas consciências das pessoas. Você tem a teoria, que é extremamente importante, isso em qualquer área do conhecimento humano, mas a vivência, a prática, a experiência é fundamental, consociado com a parte teórica que você estudou, seja lá por qualquer área, como bem falei. Isso aí vai consolidar esse conhecimento no seu ser, na sua alma. Então nós passamos sucessivas experiências ao longo das sucessivas encarnações, como falei. Essas experiências vão sendo registradas no nosso inconsciente e nós vamos formando justamente esse arcabouço, vamos formando um cabedal de conhecimento que vai nos ajudar nas nossas tomadas de decisões futuras. Esse conhecimento, associado com a própria experiência, ele vai nos ajudando. É claro que todo o conhecimento e as experiências que nós vamos passando
a depender das qualidades, vamos dizer dessa forma, que essas experiências vão transmitindo para nós, elas vão também, claro, naturalmente interferindo na qualidade das nossas decisões, vão determinando as nossas escolhas. As nossas escolhas. E essas escolhas que nós fazemos hoje, por exemplo, serão traduzidas em novas experiências que, consequentemente, vão refletir naquele nosso arcabouço de conhecimento, naquele nosso cabedal de conhecimento. Então, observe que o processo da escolha é um fenômeno continuado de conhecimento. Você vai escolhendo, toma as suas decisões, essas decisões vão interferir, claro, no seu presente e no seu futuro. Você vai passar por essas experiências, não é? Vai passar por situações que foram produtos dessa sua escolha anterior, e a partir daí esse processo vai sendo continuado, vai se ampliando, e concomitantemente a isso o processo de evolução, o processo de ampliação das nossas consciências vão acontecendo. Esse processo de ampliação, de você perceber a vida, de você compreender melhor a vida, isso vai lhe ajudando. É claro, de acordo com o nível de consciência de cada um, de acordo ao estágio evolutivo que cada um se encontra, essas escolhas, essas escolhas vão sendo diferenciadas. Espíritos muito rudes, espíritos ainda mas muito incipientes, espíritos ainda extremamente materialistas, as suas decisões tendem naturalmente, as suas escolhas tendem naturalmente a permear essa área, porque é a forma como ele não só entende, mas é principalmente como ele sente, como ele compreende e como ele sente. Já uma pessoa que está um degrau mais acima, uma pessoa que já tem pelo menos o mínimo de conhecimento na área espiritual, não vou dizer nem na área espírita, uma pessoa que é espiritualista, não precisa necessariamente ser espírita, uma pessoa que tem esse senso de maturidade, que já detém um pouco de conhecimento nessa área, as suas decisões tendem naturalmente a serem de consequências mais profundas, porque envolve não só o aspecto material, da vida material do indivíduo, como também, e ele já sendo sabedor disso, isso vai repercutir também nas questões de ordem espiritual da sua alma. Então ele leva em consideração as consequências do campo material e leva em conta também as consequências das suas decisões, das suas escolhas na área espiritual. O indivíduo que é eminentemente materialista, ele só vai pensar, pura e simplesmente, e não poderia ser diferente, ele só vai pensar nas questões de ordem material, nas consequências materiais, porque é como ele vê a vida, é como ele compreende a vida, é como ele sente a vida. É algo mais restrito. Ao passo que uma pessoa que já tem essa visão mais ampliada e se preocupa com o lado espiritual, claro, ele agora tem duas preocupações: as questões de ordem material e as questões de ordem espiritual. Então essas decisões, inclusive, tendem a ser mais complexas. Essas escolhas tendem a ser mais complexas, porque ele tem que pesar na balança os dois aspectos, levar o aspecto material e levando em consideração também o aspecto material. Não que aquele indivíduo que tenha uma visão puramente material, ele não sinta o peso das suas decisões, que não seja difícil para ele. Não, também vai ser difícil para ele. É igual na nossa vida colegial, na nossa vida escolar. Uma criança de 6 anos de idade, 7 anos, 8, 10, os níveis de conhecimento que vão sendo passados para eles é proporcional à sua idade cronológica, é proporcional ao nível de maturidade que ela se encontra. E claro, a gente percebe
mesmo nessa faixa etária, se você escolher qualquer idade, 7, 8, 10, 15 anos de idade, você vai ver, muitas vezes, você já vai perceber algumas dessas crianças ou adolescentes, ou até mesmo jovens, vamos ver pessoas com pouca idade física, mas já com uma percepção, já com um entendimento melhor da vida, já tem uma certa preocupação com as questões até de ordem espiritual. São pessoas que já têm uma certa crença em Deus muitas vezes. Então, claro, esse conhecimento e essa percepção que ele tem, ele adquiriu na convivência com sua família, a gente não sabe ao certo, mas supõe-se isso, ou muitas vezes ele já traz de encarnações anteriores, porque fica registrado no seu inconsciente, e ele meio que sem saber, claro, na existência atual, ele acaba acessando, ou vem para ele, sai do inconsciente para o consciente, e ele consegue muitas vezes fazer até determinadas colocações, que ele pode até estranhar, poxa, como é que eu refleti dessa forma? Por quê? Porque ele acabou acessando determinados arquivos que estão registrados no seu inconsciente, e essas informações, embora que ele pode não ter tido acesso nessa existência atual, mas estava na anterior, isso migra para o consciente e ele acaba externando e acaba também se comportando conforme aquele conhecimento que ele já tem, que inclusive que ele acessou. É uma prova também, inclusive, que as experiências que o indivíduo vai vivendo, o conhecimento que ele vai adquirindo, tudo isso vai se transformando, vai se, melhor dizendo, vai ali penetrando, vai se consolidando na sua alma, isso vai ajudando a ele, isso não se perde, e vai ajudando a ele para que ele cada vez mais possa se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa com um nível de compreensão melhor, vai ampliando a sua percepção, a sua compreensão, consequentemente, interferindo sobremaneira nas decisões, nas escolhas que porventura ele tenha que realizar. Outra questão interessante que a gente precisa abordar quando nós falamos de escolha é que a vida, ela é dinâmica. A vida, como sabemos, ela não é estática. Eu sempre falo que, como eu aprendi na época colegial, e os senhores também, que o próprio planeta, ele não está estático, não é? No universo, na Via Láctea, ele não está estático. Existem aqueles dois movimentos, de rotação e translação. Rotação, ele faz aquele giro em torno do seu eixo, e tem aquele de translação, que é aquele giro que ele faz em torno do Sol. Sabemos também que o próprio mundo material em si, ele não é estático. Se você olha para uma cadeira ali, aparentemente ela está ali parada, mas na verdade aquelas moléculas que estão ali, que dão forma àquela cadeira, elas se agregaram e estão ali em uma velocidade tão grande, tão tamanha, que é imperceptível ao olho nu, e naquele agregamento dessas moléculas que acabou dando forma ao formato daquela cadeira. Mas ali, aquelas moléculas estando ali agregadas, mas elas também estão em movimento constante. A vida é um processo constante de movimento. A vida, ela é movimento. Certo? O cosmos, ele é em movimento. Tanto é que a ciência já afirma que o universo está em constante expansão, ou seja, está em constante mudança. A doutrina espírita fala isso, que Deus criou e continua criando, ou seja, não está estático. Deus não está parado. A vida é uma mudança, é um constante, não é seguir. Então, o que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar? Que na nossa própria vida, aqui no nosso dia a dia, a todo momento, a todo instante, nós estamos escolhendo. A todo momento, a cada minuto da sua vida, você está escolhendo. Nós não paramos de escolher. A todo momento nós tomamos decisões de menor proporção, de maior proporção, com consequências menores ou consequências maiores, mas a todo momento nós estamos tomando decisões. Eu estou aqui falando para os senhores, atendendo a um convite, estou aqui, agora eu escolhi, eu aceitei o convite de estar aqui para poder falar com os senhores. Então observe que foi uma escolha que eu fiz. Hoje eu sou uma pessoa que frequenta a doutrina espírita, isso foi, claro, uma escolha minha. Pode não ter sido escolha aqui agora nesse momento, acredito eu que também já trago
essa decisão de existências anteriores, ou muitas vezes no plano espiritual. E aqui agora está apenas se consolidando uma escolha que eu fiz anteriormente. Isso eu citasse em algo mais complexo, mas aí nas coisas menores, no seu dia a dia. Quando você escolhe a roupa que você vai utilizar hoje, a comida muitas vezes que você vai se alimentar hoje, com quem você vai se encontrar, se você pretende hoje ficar em casa, ou se você pretende sair, se você vai fazer uma atividade de lazer, uma atividade esportiva, ou você vai ficar com sua família, você vai ler um livro, tudo isso são escolhas, e isso é constante. Ou muitas vezes você pode até escolher não fazer nada. O fato de você escolher não fazer nada, ficar no ócio, é uma escolha. E todas essas escolhas, a gente não pode esquecer isso, a doutrina espírita fala isso, Carlos II Pastorino fala isso, não é? As obras de André Luiz falam isso, as obras de João de Andes, todos eles falam isso, Kardec, claro, fala isso. Ele diz que a semeadura, né, é livre, Jesus falou isso, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ou seja, todas aquelas nossas escolhas, todas aquelas nossas decisões, elas vão gerando consequências também. Então não é por simplesmente escolheu, você tomou uma decisão e não gera consequência, não gera algum tipo de consequência. Chegando ao ponto, muitas vezes, não só, claro, gerar consequências sobre você, sobre sua vida, porque você que foi o fato gerador para aquela decisão, mas muitas vezes, até um determinado ponto, as suas escolhas, suas decisões acabam interferindo também na vida das outras pessoas. Os governantes, os nossos políticos, a depender das decisões que eles tomam, isso repercute na vida da população de um povo. Na sua vida pessoal, na sua família, às vezes uma decisão que você toma interfere na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, das pessoas que convivem com você no seu ambiente de trabalho. Então, há esse aspecto também a levar em consideração. Você tem que levar em consideração as consequências que vão advir dessa decisão sobre a sua vida, sobre a sua existência, como também você precisa pensar, analisar e entender que essas coisas também podem repercutir na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Então, é muita responsabilidade você tomar qualquer decisão, qualquer escolha. Claro, como eu falei já uns minutinhos atrás, existem escolhas ou decisões que são de menor repercussão e existem decisões ou escolhas que provocam uma repercussão muito maior. Muito maior. E ao longo desse processo, dessas experiências, o indivíduo, claro, nós estamos submetidos a um processo evolutivo. Esse processo evolutivo ele se dá em duas vertentes, no campo intelectual e no campo moral, como afirma a doutrina espírita, as obras de Kardec, né, e outras obras. Nesse processo de evolução, no crescimento dessas duas vertentes, isso vai caracterizando, vai estimulando o seu nível de consciência, vai ampliando isso, certo? A sua percepção, a sua maturidade vai sendo ampliada. Consequentemente, naturalmente, as suas escolhas começam a ser ou a obedecer um critério um pouco mais rígido da sua parte. Por quê? Porque o seu processo de maturidade, de conhecimento, as experiências que você passou ao longo da sua vida e de existências anteriores, vai lhe ajudando. Porque do contrário não teria sentido, não é? Não seria sentido você passar por experiência, adquirir conhecimento e ficar por isso mesmo e você não avançar nada, não agregar nada à sua alma. Isso seria até, vamos dizer, isso acabaria até meio que se contrapondo até a própria existência do universo. Eu disse que o universo está sempre em processo de expansão. Você vai de encontro, inclusive, até a própria essa definição, esse conceito que eu disse, onde tudo na vida é movimento. Os filósofos já disseram isso, né? A doutrina espírita fala isso. Então a vida é um processo de mudança, de movimento constante, agora sempre com o objetivo para melhorar a nossa alma, melhorar as pessoas, melhorar os espíritos. Então, você imaginou você tomar uma decisão e isso não gerar nenhuma consequência, não lhe agregar nada? Se você estuda, se prepara para uma prova, vai fazer um concurso público ou fazer um teste numa empresa, então você estudou, você se preparou para aquilo, aí você vai fazer o teste por fazer e isso não gera consequência nenhuma? Se você conseguiu alcançar um conceito satisfatório, naturalmente você vai ser aproveitado na esfera pública, na esfera privada, seja onde for. Então isso gerou um resultado.
você mostrou ali que reúne pelo menos as mínimas condições para lhe tornar apto a você assumir uma determinada função, pelo menos no campo profissional. Na casa espírita também, às vezes você vai escolher os trabalhadores para assumir determinadas funções, como qualquer outra religião, na igreja católica, nos evangélicos, qualquer religião, você vai atribuir determinadas funções, atividades, para a pessoa assumir uma determinada tarefa, se aquela pessoa, você percebe, se ela reúne pelo menos um mínimo de conhecimento da própria religião ou doutrina, no nosso caso aqui da doutrina espírita, e se é uma pessoa também que, na sua vivência, no seu cotidiano, é uma pessoa que demonstra uma certa responsabilidade, uma pessoa que mostra um compromisso com a causa espírita. Então você vai analisando. Tudo isso é o quê? É formado por quê? Justamente pelas suas observações, mas é claro, pela experiência, pelo conhecimento que essa pessoa tem e que demonstra ter esse compromisso. É assim que você vai fazendo, não é assim que nós vamos tomando as nossas decisões. E falar em decisão é uma coisa curiosa, né? Que me recordo agora. E isso até, de certa forma, foi provocado uma certa estranheza na época. Mas hoje a gente entende perfeitamente. Veja Jesus quando aqui esteve. Jesus quando esteve aqui, ele escolheu 12, chamados 12 apóstolos. Não é? Claro, sabemos muito bem que esses homens já vieram, mais ou menos ali, predeterminados para serem escolhidos para ajudar o mestre na tarefa. Mas, chegando aqui, Jesus teve que fazer um convite a eles. Ele chegou e chamou para que eles pudessem acompanhá-lo. Quem foi que Jesus escolheu? Jesus escolheu os doutores da lei, foi atrás dos fariseus, foi atrás dos saduceus, entrou no sinédrio para poder, porque ali encontrava os doutores da lei, as pessoas que tinham conhecimento da lei de Moisés, que conheciam, pelo menos diziam que conheciam a vida, etc., chamadas pessoas de experiência, de grande sabedoria. Jesus foi atrás dessas pessoas? Não. Quem foi que ele escolheu? Ele foi buscar justamente quem? As pessoas ditas mais simples, artesãos, camponeses, pescadores. Eram pessoas, como costumamos dizer, do meio do povo. Em sua grande maioria, todos analfabetos, à exceção acho que de Mateus, né, Levi, que tinham conhecimento, que ele já trabalhava ali para os romanos, né, como coletor de impostos, então ele precisava dominar a leitura, o cálculo, mas os outros eram todos analfabetos. Veja só, Jesus escolheu esses homens, olha só a escolha, a decisão de Jesus. Aí você pergunta, poxa, e se fosse eu, fosse Iderval, quem eu escolheria? Claro, na minha insignificância, né, na minha pequenez, eu ia buscar naturalmente os doutores da lei, eu ia buscar essas pessoas, porque eram pessoas que detinham conhecimento da época, que dominavam a leitura, a escrita, né, eram as pessoas conceituadas na sociedade naquela época, principalmente ali naquela região, né, onde Roma dominava. Eu escolhi essas pessoas. Só por que isso? Porque é uma visão incipiente minha, em decorrência do nível de consciência que eu tenho. Mas Jesus, claro, nós estamos falando de um espírito puro, um espírito superior, de consciência crística. Então, ele tinha ou tem uma visão que eu ainda não sou portador. Então, naturalmente, claro, inquestionável, ele soube escolher essas pessoas. Então, o que foi que determinou essas escolhas? Claro, Jesus já conhecia a história pregressa dessas almas, não é só aqui nessa vida, mas ele era conhecedor da vida pregressa dessas pessoas em outras existências. Jesus tinha acesso a essas informações, sem a menor sombra de dúvida. Mas essas pessoas, quando chegaram aqui, demonstraram inclusive sua fragilidade. Tanto é que, quando Jesus foi preso, chegou esse momento decisivo, Jesus foi à crucificação, praticamente todos eles, quase que todos eles correram, fugiram. Por quê? Com medo, inclusive, de serem mortos, de serem perseguidos. Mas assim é que tinha que ser, não é? Porque se eles dissessem que eram cristãos, segundo o Cristo, iam acabar morrendo. E quem as pessoas que iriam dar continuidade ao seu trabalho? Vejam que, de certa forma, aparentemente uma escolha equivocada, mas que mais adiante a gente começou a entender melhor.
Pedro, que era ali, que gozava de uma maior intimidade com Jesus, ele disse para o mestre, não, estarei contigo ali sempre. E aí Jesus vira para ele e diz, Pedro, você me negarás 3 vezes antes que o galo cante, antes que o dia amanheça, você vai me negar 3 vezes. E assim foi, quando Pedro foi acusado, foi acuado pelas pessoas ali, pelos transeuntes, você é cristão, ele com medo, que ele sabia o que isso podia representar, ia representar sua crucificação, literalmente falando, ele negou. Mas para posteriormente ele ser o grande líder da casa do caminho. Então não foi algo, não foi um equívoco da escolha de Jesus. Jesus escolheu justamente a pessoa certa. Escolheu alguém que ele sabia que, passado esse momento, esse espírito, essa pessoa ia dar bons frutos, como de fato isso aconteceu. Então percebam, eu estou contando esse fato, justamente para você perceber que o conhecimento, a experiência, a maturidade, como ela determina, inclusive ela te dá uma visão mais ampliada e uma visão até para mais adiante, mais distante. Observe só as crianças. Vamos agora citar um exemplo mais simples para facilitar a compreensão nesse processo de escolha e as consequências das escolhas das nossas decisões. As crianças de pouca idade, a visão dela é imediata. Os adultos também, de certa forma, são assim. Mas o que acontece? Você pega a criança, você coloca na escola, porque ela precisa estudar, ela precisa conviver com as pessoas, ela precisa saber conviver em sociedade, precisa aprender regras, ter limites, todos esses cuidados que a nossa educação tem que ter. A criança ela não entende isso. Em princípio, ela não entende isso, pouca idade, ela quer saber do aqui e agora. Se ela está com vontade ali de comer doces todos os dias, a todo momento, ela vai comer porque é a vontade dela. Mas você, por ter uma experiência de vida maior, por ter um conhecimento mais aprofundado da vida, você não permite, você tenta orientar essa criança no seu aspecto alimentar, porque você sabe, se ela procurar se alimentar apenas de açúcar, isso poderá comprometer a sua saúde. Frequentar a escola, muitas vezes muitas crianças oferecem resistência para ir à escola, mas você sabe, na sua experiência, que a escola é importante por várias razões, o indivíduo crescer enquanto cidadão, o indivíduo também preparar a nível profissional para a vida, se tornar uma pessoa melhor, mas a criança às vezes não enxerga isso. Com o passar do tempo ela pode até ir compreendendo, mas as crianças, em sua grande maioria, não entendem isso. Então a sua decisão de colocar na escola é uma decisão madura, porque você já é uma pessoa que é um adulto, teoricamente, você já tem uma experiência, então você conduz ela dessa maneira, dessa forma, porque você é sabedor que essa é a postura, que é a escolha mais adequada, até porque no nível que elas se encontram, elas não têm ainda a devida maturidade para tomar uma decisão dessa natureza, elas não sabem, então precisam de pessoas mais experientes para poder orientá-las, tomar decisões por elas, mas sabendo muito bem que vai chegar um determinado momento que elas terão que fazer as suas próprias escolhas. Terão que fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas próprias decisões, até porque para o indivíduo também ter mérito das suas escolhas, dos resultados. Fruto do seu esforço, ele colheu determinados frutos, mérito dele, de esforço dele. Isso faz um bem muito grande a nível psicológico, emocional, até serve até de estímulo, porque quando os resultados vão vindo, o indivíduo se sente estimulado. E muitas vezes, quando os resultados esperados não acontecem, o indivíduo tem que ter a devida maturidade para entender que ele tem apenas que recomeçar, não desistir, o que acontece muitas vezes. Mas para o indivíduo entender, compreender isso, ele precisa de uma visão um pouco melhor, de uma vida mais ampliada. A doutrina espírita, ela te dá essa visão. Ela te mostra que muitas vezes um fracasso, vamos dizer assim, que você por acaso esteja vivenciando nesse momento, isso é uma experiência que você na verdade está adquirindo para você novamente retomar a sua caminhada e não incorrer mais no mesmo erro que culminou com esse fracasso. Vai ser uma experiência que você vai ter, que você vai adquirir. Mas muitas vezes a pessoa, quando passa por experiência e o resultado não foi esperado, muitos acabam se abatendo, querendo desistir da vida muitas vezes, a depender do que esteja em jogo. Tem pessoas até
que por uma fragilidade também psicológica, uma fragilidade emocional, tem muitos que até acabam optando pelo suicídio, que isso também é uma escolha, também é uma decisão. Claro, uma escolha equivocada, porque não é você destruindo a vida física que você vai resolver os seus problemas, porque a doutrina espírita fala-nos que a vida continua, a vida prossegue. Então o indivíduo, quando ele comete tal atuação, vamos chamar assim, de suicidar-se, ele, quando se deparar com o mundo espiritual, ele vai ver o grande equívoco que ele cometeu. E sabemos das consequências dessa escolha que ele tomou. Nós sabemos, a doutrina espírita nos fala sobre isso. Então percebam a responsabilidade que nós temos que ter com as nossas escolhas, com as nossas ações. Perceber o poder da escolha. Escolhemos constantemente e que as consequências elas vão advir. Ou seja, para cada decisão que você toma, para cada escolha, vem no seu conteúdo as responsabilidades consequentes. Para cada decisão, as responsabilidades vêm acompanhadas. Você não toma uma decisão isolada de uma responsabilidade da consequência. Isso não existe. A vida ela é dinâmica, as coisas estão entrelaçadas. Aquele que acha assim é uma visão equivocada da vida. É uma visão equivocada. Um indivíduo, vamos falar de uma pessoa que tem um nível de consciência criminoso. O indivíduo chega ali e está ali assaltando as pessoas, roubando os telefones celulares das pessoas. Ele muitas vezes rouba o primeiro, o segundo, o terceiro, isso vai estimulando ele. Ele acha que isso não vai gerar uma consequência. Mas nós sabemos muito bem que chegará um determinado momento que ele vai receber os reflexos desse delito. No curto, no médio, no longo prazo, ele vai receber as consequências disso. Ele vai ser surpreendido. Ele vai ser pego. Ele pode passar até uma encarnação inteira cometendo delitos e não ser alcançado pela lei humana. Mas sem a menor sombra de dúvida, ele vai ser alcançado pela lei, pelas leis divinas, pela lei de Deus. Isso é preciso. Isso ninguém escapa. Mas para ele entender isso, ter essa visão, o nível de consciência dele, a maturidade, o cabedal de conhecimento, o arcabouço de conhecimentos que ele juntou, às vezes ainda não é suficiente para ele entender isso. Então ele age de acordo com o nível de consciência que ele se encontra. Então as suas escolhas são proporcionais ao nível de consciência que ele se encontra. Agora a responsabilidade estará sempre ali. A responsabilidade está sempre acompanhada. O indivíduo não consegue se dissociar. Muitas vezes basta poucos segundos de uma escolha impensada para comprometer uma vida inteira. Ou muitas vezes comprometer diversas vidas, porque sabe que nós passamos por processos reencarnatórios. Então, decisões às vezes impensadas, impulsivas, né? Quando você toma decisões na impulsividade, você pode muitas vezes tomar decisões equivocadas e elas podem comprometer a sua existência e existências futuras. Joana de Ângeles tem um pensamento que ela diz o seguinte: quem age de forma intempestiva acabará colhendo reações inesperadas. É aquele indivíduo, muitas vezes, um colérico, impulsivo, ele toma uma decisão ali de cabeça quente, como nós costumamos falar, depois que passa aquele momento de tensão, depois que ele se acalma, vem as consequências da atitude impensada, da atitude equivocada, na maioria das vezes, ele percebe o equívoco que cometeu. Mas aí, o ato já foi praticado. Então, é uma decisão no momento que ele estava, como costumamos dizer, de cabeça quente. Por isso que se diz, a psicologia recomenda isso, que a gente não deve tomar decisões quando nós estamos em extrema momentos de felicidade, né? Uma excitação de felicidade muito grande, nem em momentos de ira. São dois momentos que você não pode tomar determinadas decisões, salvo, claro, em momentos em que está em risco algo, a vida de alguém. Muitas vezes você tem que realmente agir ali meio que no instinto, na impulsividade. Mas afora isso, a gente não pode, quando nós estamos nervosos, estamos sob forte tensão,
A gente tem que evitar tomar algumas decisões, porque a gente pode se equivocar. Acabamos sendo tomados decisão pelo momento emocional que nós nos encontramos. E isso pode não dar um resultado satisfatório. Então tudo isso que eu estou colocando é fruto do quê? É fruto justamente dessa leitura que a gente faz, das nossas experiências, e que vão iluminando as nossas consciências para nós tomarmos decisões melhores. Isso vale para todas as pessoas. Todas as pessoas. E ter a consciência que toda decisão, toda escolha, ela repercute. Vamos lembrar agora de uma decisão, uma escolha extremamente delicada na história da humanidade. Vamos lembrar de Jesus. Quando Jesus foi levado à presença de Pilatos, pelos sinedristas, né? pelos fariseus, ali, pelos saduceus, pessoas que compõem os sacerdotes, que compõem o sinédrio, foram levados, Jesus foi levado até Pilatos, com aquelas acusações, né? Que nós aqui não vamos entrar nesse detalhe. Pilatos, diante daquela situação toda, ele já sendo pressionado, ele inclusive já não gozava de uma imagem muito boa perante a população, ele era governador ali da região da Judéia, ele não gozava inclusive de uma boa imagem já lá em Roma, ele já não gostava, ele já não era bem visto. Então tudo isso fez com que Pilatos, porque Pilatos percebeu ali naquela situação de Jesus, ele não viu nenhum crime em Jesus, na verdade, para que Jesus fosse condenado à crucificação, algo que o vale, né? A pena de morte. Ele viu que Jesus não merecia tal sentença, mas olha as escolhas. Ele, querendo ficar bem com o poder religioso dominante ali daquela região, porque os sacerdotes ameaçavam, inclusive, levar ele a César, denunciá-lo, então ele ficou com muito medo. Então, ele fez aquele famoso gesto, né, do lavar as mãos. Isso é uma escolha dele. Ele optou em lavar as mãos naquele gesto de assim, olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a decisão que vocês tomaram. O que aconteceu, né? Ele levou ali Jesus para a frente do pretório. Como estávamos na Páscoa, havia uma prática do poder romano, do Império Romano, naquela época, por um ato de misericórdia, vamos dizer assim, de libertar um prisioneiro. E aí surgiu aquela figura de Barrabás, que aí vamos encontrar nos escritos do Evangelho. E foi colocado Barrabás, que era um criminoso, e Jesus. Para que a população que estava ali em frente ao pretório pudesse escolher entre Jesus e Barrabás. Observe, poder escolher, olha a escolha. E as pessoas estavam ali, claro que haviam homens infiltrados naquela turba, pessoas do sinédrio, fariseus, estavam ali, não é, infiltrados naquela população ali que estava naquele momento, para justamente escolher, influenciar na decisão das pessoas e as pessoas optarem por Barrabás ao invés de Jesus. E assim foi feito, as pessoas escolheram Barrabás a Jesus e ainda deram uma sentença que Pilatos pergunta: o que devo fazer com Jesus? E gritaram: crucificai-o, crucificai-o. Outra escolha, outra decisão. Observe quantas escolhas, quantas decisões foram tomadas aí nesse espaço de tempo. E observe a repercussão dessa decisão, dessa escolha. Pilatos, como eu falei, aquele gesto do lavar as mãos, olhem, eu não tenho nada a ver com isso. Foi vocês que escolheram. E assim foi atendido. Jesus passou por aquele flagelo todo, foi crucificado. Quais foram as consequências dessa escolha? Nós tínhamos a oportunidade de optar por Jesus, o Espírito que só veio para fazer o bem, para ajudar a humanidade, como ajuda até hoje, o Espírito da consciência crística, que nutria e nutre o verdadeiro amor por todos nós, que veio com um propósito sublime e divino de ajudar toda a humanidade. Mas o nível de consciência, olha aí, o nível de consciência, o nível de maturidade daquelas almas acabaram optando por um igual. Escolheram
Barrabás. Embora aqui havia algumas pessoas ali, com certeza, naquele meio, principalmente os seguidores do Cristo, que não concordavam com essa escolha. Óbvio. A esposa de Pilatos mesmo, ela chegou a interceder junto a Pilatos em favor de Jesus, porque ela já tinha ouvido falar alguma coisa de Jesus e ela também percebeu, viu que era um equívoco que Jesus fosse condenado à morte. Mas era a decisão de Pilatos. Pilatos que era o governador. Havia o apoio ali dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, daquelas pessoas que compunham ali aquele grupo de pessoas, e Jesus foi levado à crucificação. Então vejam só as consequências disso. Eu sempre digo, né, passados-se 2024 anos, observe as consequências. Se você olhar para o mundo aí fora, hoje nós estamos no mês de setembro do ano de 2024, vejam só as consequências dessa escolha. Vamos olhar a sociedade que nós vivemos. Vamos observar quais são os valores que permeiam a sociedade. Vamos olhar como os nossos governantes têm tomado as decisões que interferem, né, têm feito as suas escolhas, que interferem na vida das pessoas, da população de uma nação, de um povo. Vamos observar as decisões que nós tomamos ali no nosso ambiente familiar. Observe, pleno século XXI, você ainda vê muita crueldade, roubo, você vê promiscuidade de toda a ordem, você vê tráfico de drogas, corrupção, calúnia, difamação, egoísmo em alto grau, né, um individualismo altamente exacerbado, um materialismo ainda falando muito alto na vida das pessoas. Enfim, percebemos ainda a sociedade muito desagregada, embora que ao longo desse período a sociedade evoluiu, isso é a menor sombra de dúvida, a humanidade evoluiu, mas evoluiu a um preço de muito sofrimento, de muita dor, e pelas decisões, pelas escolhas que estamos tomando hoje, pelo visto nós vamos ainda passar um bom tempo passando por muitas agruras, muitas aflições, porque ainda não aprendemos o suficiente para poder escolher melhor, para perceber a responsabilidade do escolher. Saber que escolher é algo que precisa ser pensado, é algo que precisa ser maturado para que nós não nos arrependamos posteriormente. Então isso é super importante, saber escolher, fazer bom uso do livre-arbítrio. E somos portadores desse livre-arbítrio, né? Nós temos essa liberdade. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele tem um pensamento, uma frase que ele diz o seguinte, que o ser humano é escravo da liberdade. Escravo da liberdade. Ou seja, nós somos, de certa forma, nós somos livres. A liberdade eu costumo dizer, João Dias também fala isso, é a grande prova do amor de Deus para conosco. É a liberdade que você tem, não só do agir, do pensar, ou não só do agir, mas principalmente do pensar, de você poder escolher, de você tomar decisões sobre a sua vida, sobre o seu destino. Agora, com um detalhe, como eu falei lá no início da nossa fala, existem as responsabilidades para cada decisão, cada escolha que você toma. Então, precisamos adquirir conhecimento, precisamos observar, precisamos fazer uso da nossa capacidade de pensar, de discernir, para poder saber escolher, para que posteriormente nós não venhamos a nos arrepender pelas escolhas que nós fizemos. Embora que, claro, toda escolha, ela também tem o seu valor, mesmo que seja uma escolha que vai gerar dificuldades para a pessoa mais adiante, mas tem o fator positivo, que é a experiência que o espírito vai passar em decorrência daquela escolha que ele decidiu. Então isso é um fator positivo, que é conhecimento que ele vai adquirir, isso é menor somente. A vida a todo momento, ela aproveita. A vida, ela é utilitarista, tudo na vida tem uma utilidade. Muitas vezes nós não percebemos a utilidade daquilo, ou muitas vezes naquele momento para você, aquela determinada situação, ou seja o que for, não tem utilidade, mas ela tem uma finalidade, tem uma razão.
Deus jamais criaria essa inteligência suprema e ia criar algo no planeta Terra, no mundo, no cosmos, se não tivesse uma razão. Criar algo para a inutilidade, no meu modo de ver, isso seria uma incoerência para aquele ser que é onipotente, onisciente e onipresente. A grande inteligência suprema, como está lá registrado na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, seria, na minha opinião, inclusive uma grande incoerência. Deus cria algo inútil. Não existe. A vida, sabemos que é um processo constante de transformação, é um processo constante de mudança, é um processo constante de escolha, de saber escolher, de saber decidir da melhor forma. Então, amigos, espero que a nossa fala tenha lhe ajudado aí, de alguma forma, a você pensar um pouco, para que você possa, claro, diante do que eu disse, das suas próprias experiências de vida, dos seus estudos, das suas análises, você saber escolher, perceber a importância, o poder que você tem de escolher e saber escolher e escolher melhor. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, muita paz para todos.